Nessa aula, a gente vai ver, né, os principais conceitos, então, sobre o Doppler de aorta abdominal, tá? Bem, começando pela anatomia, a aorta abdominal é uma continuação da aorta torácica, né? Então, a aorta torácica, ela atravessa o diafragma aqui pelo hiato aórtico, né? E origina, então, a porção abdominal da aorta. Lembrar que a aorta, ela é uma estrutura retroperitoneal, então ela está localizada no retroperitônio e fica à esquerda da veia cava, né? Às vezes pode mudar essa relação, principalmente quando você tem uma malformação da veia cava, né? Mas normalmente ela fica à esquerda da veia cava. E ela vai no nível do corpo vertebral de L4, ou mais ou menos no nível da cicatriz umbilical, ela vai bifurcar, então originando as artérias ilíacas comum, né? Comum direita e esquerda, tá? Bem, nesse trajeto ali, né? Então do hiato aórtico até a sua bifurcação, ela vai emitir vários ramos. Esses ramos podem ser únicos, né? Ou elas podem ser pareadas. Você pode ter uma artéria de cada lado, então direita e esquerda. Como ramo único, né? A gente tem primeiro o tronco celíaco. Então, o tronco celíaco, posteriormente, ela vai dar origem à artéria hepática, artéria esplênica e à artéria gástrica esquerda, tá? Logo, 1 centímetro abaixo, mais ou menos, da emergência do tronco celíaco, a gente vai ter a emergência da artéria mesentérica superior e, inferiormente, né, a artéria mesentérica inferior. Como ramos pareados, a gente tem essas artérias frênicas inferiores que normalmente elas são inacessíveis para o ultrassom, não tem muita expressão para a gente, né, na hora de fazer o exame, mas a gente tem aí principalmente o que as artérias renais direita e esquerda, né, as artérias gonatais e as lombares também, que são de difícil reconhecimento aí pelo nosso exame, tá bom? Então, esses são os principais ramos que se originam da aorta abdominal, tá? Bem, do ponto de vista anatômico, né, a gente tem alguns parâmetros aí para considerar que a aorta está normal, né? Então, lembrando que as medidas que a gente faz aqui do calibre da aorta, do diâmetro da aorta, o ideal é que ela seja feita na imagem transversal, tá? Então, a gente faz a medida posterior, incluindo a parede, então é parede externa, a parede externa, tá? Então a parede deve ser incluída nessa medida. E a gente considera normal aqui, né? Mais ou menos o homem costuma ter a aorta um pouquinho mais calibrosa do que a mulher, então no homem até 2,3, na mulher aí até 2 centímetros. E entre 2,5 a 3 centímetros, a gente fala que ela é ectasiada. Tá? Então ela é ectasiada, isso ocorre principalmente aonde? Né? Vai acontecendo com a idade. Com a idade ele tende a ficar mais ectasiado, principalmente na porção mais cranial, né? E outros fatores aqui, então hipertensão e aterosclerose são causas, né, que podem levar a essa ectasia. Bem, do ponto de vista espectral, o padrão de espectro de onda da aorta pode variar conforme onde você vai colocar o seu volume de amostra, tá? Então, se você colocar o seu volume de amostra no segmento proximal, então lá em cima, logo que ela atravessa o hiato, né, você vai encontrar um padrão de onda que é bifásico, tá? Por quê? Porque você colocou o seu volume de amostra antes da emergência daquelas artérias viscerais que a gente viu, né? Todos aqueles ramos que a gente viu. Então, a presença daqueles ramos, né, acaba levando a uma resistência distal menor, né? Então, no segmento, se você colocar o seu volume de amostra bem proximal, você vai ter um padrão de espectro que é bifásico e, por outro lado, se você colocar o seu volume de amostra no segmento distal, então depois que já emergiram todos aqueles ramos que a gente viu, você vai encontrar um padrão de onda de alta resistência trifásico igual ao das artérias periféricas, tá bom? Então, no segmento distal, o padrão esperado é este daqui, trifásico, tá? O mesmo que você encontra, então, nas artérias ilíacas, nas artérias femorais,
tá bom? Bem, a gente viu que entre 2,5 e 3 a gente fala que ela é ectasiada, né? Quando o calibre é maior que 3, a gente já não fala mais em ectasia, a gente fala em aneurisma. Tá? Existem 2 critérios que a gente pode utilizar para dizer que há aneurisma. Então, na aorta abdominal, é utilizado esse valor de 3 centímetros, né? Então, como limite. E o outro critério que é válido para todas as artérias é quando você está fazendo o exame, você encontrou um segmento ali que está dilatado e você não sabe se é aneurisma ou não, o que você vai fazer? Você precisa medir o calibre, o diâmetro transversal da artéria naquele lugar e você vai medir o diâmetro transversal da artéria onde ela está normal, tá? Se naquele local dilatado, né, o diâmetro fosse 50% maior do que o do segmento normal, então você tem um aneurisma. Tá? Então, quando a gente não sabe valor, né, porque é difícil você guardar valor, né, de poplítea, de radial, né, então a gente utiliza esse critério. Tem que ser 50% maior do que o valor do calibre do diâmetro normal. Tá bom? Aqui, uma observação: quando a gente vai medir no plano transversal, é importante que você obtenha uma imagem transversal que seja perpendicular ao maior eixo longitudinal, né? Por quê? Porque se você obliquar, se você obtiver uma imagem que é obliquada, você vai artefatualmente aumentar o diâmetro dela, antero-posterior, tá? Então aqui você tem um exemplo, né? Um diagrama mostrando. Você tem aqui uma aorta dilatada. Então a sua mensuração deve ser assim. Então, transversal ao maior eixo longitudinal, para você obter uma imagem, né, transversal certinha, exata, uma medida mais fidedigna. Se você não utilizar esse ângulo perpendicular, o que vai acontecer? Você vai criar, né, uma falsa ilusão aqui de que há um aumento do diâmetro, tá? Então, é importante a gente se atentar a esse detalhe, tá bom? Bem, a gente já comentou isso em alguma aula, mas vamos rever, né? Existe uma diferença entre aneurisma verdadeiro e falso aneurisma, que é o pseudoaneurisma, né? Então, o aneurisma verdadeiro é a própria artéria que dilata, né? Então, se você for fazer uma avaliação da parede, né, daquele local onde a artéria está dilatada, você vai encontrar todas as camadas parietais. Tem que ter a íntima, a média, a adventícia, tá bom? A causa mais frequente do aneurisma verdadeiro é a aterosclerose, porém podemos ter outras causas que a gente vai ver no decorrer da aula, que são os congênitos hemicóticos. Bem, o pseudoaneurisma ou falso aneurisma, na realidade, ele é o quê? É um hematoma. Então, é um hematoma perivascular que vai sendo delimitado, né, organizado pelas partes moles adjacentes, mas que, porém, né, ela continua pérvia, com luz dentro e em comunicação com a artéria, né, que originou. Geralmente é decorrente de algum trauma na artéria, né, na parede da artéria, seja ela por punção, por procedimento diagnóstico, terapêutico, cateterização ou mesmo um trauma perfurante. Então, alguma coisa vai lá, algum fator vai lá, provoca uma lesão na parede da artéria, há extravasamento de sangue por aquele ponto onde houve a lesão e forma-se um hematoma, né, que continua pérvio, que continua com luz em comunicação com a artéria no local onde ela foi lesada, tá? Então, esse é o pseudoaneurisma ou falso aneurisma. Se você for lá cortar ali para fazer uma avaliação da parede, ela não tem, né? Ela não vai ter íntima, média, adventícia, né? Então, são as partes moles em volta que foram e se organizaram para formar aquela imagem, tá? Bem, falando de uma forma genérica, assim, né? A aorta abdominal é o local mais comum de aneurisma arterial, tá? Então, você falou em aneurisma arterial de uma forma geral, o local mais frequente é a aorta abdominal. Geralmente, o segmento infrarrenal é mais acometido,
né? E são fatores de risco, então, ocorre mais frequente nos homens acima de 65 anos, tabagistas e com histórico familiar. E, atualmente, o ultrassom Doppler é o método de escolha para você fazer o acompanhamento desse aneurisma, tá? Então, a gente vai fazendo acompanhamento seriado. Se o aneurisma tiver um calibre maior ou igual a 5 centímetros, o que vai acontecer? A chance dele romper é grande. Então, é aquele aneurisma que tem indicação de tratamento cirúrgico, né? Ou se houve um aumento de meio centímetro em 6 meses ou 1 centímetro em 1 ano na dimensão do saco aneurismático, também tem indicação de cirurgia. E o aneurisma sacular, então com a morfologia sacular, né, ele também tem indicação de cirurgia pelo um risco maior de rotura em relação àquele aneurisma fusiforme, tá bom? Aqui coloquei, né, para a gente saber que já foi questão de prova, tá? Qual é o limite para você considerar, né, a artéria ilíaca aneurismática, tá? Então, o limite, gente, é 1,5 centímetros, tá? Então, a partir de 1,5 centímetros, a gente fala que você tem aneurisma de artéria ilíaca. O normal é que ela vá até 1,2, né? Então, entre 1,2 e 1,5 é aquela ectasia ali, né, que a gente fala, ela está ectasiada, tá bom? Já foi questão de prova, tá? Bem, em relação à etiologia, eu coloquei aqui a classificação da Sociedade da Cirurgia Vascular, tá? E da cirurgia cardiovascular. Então, a gente vê que são vários, né? Congênito, mecânico, traumático, inflamatório, micótico, relacionado à gravidez. Porém, o mais frequente, né, que a gente observa no nosso dia a dia, é a causa degenerativa, que é a aterosclerose, tá bom? Bem, em relação à morfologia, já citei, a gente pode ter 2 tipos, né? Então, fusiforme ou sacular. Fusiforme é quando todas as paredes, todos os lados da aorta, né, estão envolvidos. Então, é aquela artéria que vem bonitinha, de repente toda ela fica dilatada, bojuda, fusiforme, alongada, né, e depois se continua. O sacular é aquele que a gente antigamente falava que tinha formato de uma cúpula de abajur, é que pega apenas um dos lados, né? Então, aqui está um exemplo. O que você vê? Que a parede posterior dela, né, ela mantém o formato dela, e a parede anterior, então, é que dilatou, se expandiu, formando o aneurisma. Então, esse aneurisma é aquele que tem uma chance maior de rotura em relação a esse aneurisma, tá bom? Quando a gente está avaliando um aneurisma, existem alguns parâmetros que são importantes. Esses parâmetros realmente são mais fáceis, alguns deles são mais fáceis de você ver exatamente pelos métodos axiais, então por tomografia, uma angiotomografia, porém a gente precisa saber, né, que existem e quais são, né? Então, primeiro é o colo proximal e distal. Então, quando a gente fala em colo proximal, o que é o colo proximal? O colo proximal, gente, é a distância entre a artéria renal, que está situada mais inferiormente, até o início do aneurisma. Então, é essa distância que no diagrama está destacado como L1. Então, o colo proximal é aquela distância entre a artéria renal situada mais inferiormente até o início do aneurisma. Tá? O colo distal, o que é? É o finalzinho do aneurisma até a bifurcação, né, das ilíacas. Tá? Então, colo proximal, colo distal. Tá bom? A gente, todo o exame de aneurisma, a gente dá a extensão longitudinal, né, o maior diâmetro transversal. É importante, principalmente nesses aneurismas mais extensos, que envolvem ali, que quase não tem colo, né, distal, dizer se há ou não extensão para as artérias ilíacas, tá bom? E se houver, você precisa dar o maior diâmetro das artérias ilíacas, tá bom? Bem, você fez lá o diagnóstico de aneurisma, esse paciente precisa ser tratado, né, se ele preencher aqueles requisitos ali, é maior que 5, cresceu, né, então tem indicação de tratamento. Temos 2 tipos de tratamento, né? O tratamento convencional, que é cirúrgico,
né? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a aorta, vai substituir aquele segmento que está dilatado da aorta por uma prótese. Então, você vai colocar uma prótese, vai substituir aquele segmento. Então, neste tipo de cirurgia, você tem anastomose, você tem que dar ponto, rafia. Então, você tem uma anastomose proximal e uma anastomose distal. É importante a gente saber? Por quê? Por causa das complicações. Quais as principais complicações deste tipo de tratamento? Então, pseudoaneurisma, né? A gente já viu. Se num desses pontos, em qualquer uma dessas anastomoses, houver sangramento, né, por algum motivo, né, houve deiscência, ou porque a rafia não ficou adequada, ou porque o paciente tem uma discresia sanguínea, alguma coisa que favoreça as hemorragias, né? Então, pode levar à formação de um pseudoaneurisma e, como é uma cirurgia aberta, né, está sujeito às infecções. Então, pseudoaneurisma e infecção são as principais complicações deste tipo de tratamento cirúrgico convencional. O outro tipo de tratamento, o que é? O tratamento endovascular com a colocação, o quê? De um stent, né? Então, se faz uma punção na artéria femoral, geralmente é femoral, você coloca um catéter introdutor que vai levar a endoprótese até o local. Chegando lá, aquela endoprótese vai abrir, né, por causa da força radial, e tem que, né, acoplar certinho, né, aqui na porção proximal e na porção distal. Então, neste tipo de tratamento, não tem sutura, né? Qual é a principal complicação aqui desse tipo de tratamento? É o endolique ou vazamento, né? Então, o que é o endolique ou vazamento? É questão de prova, hein, gente? Sempre, várias vezes já caiu, tá? O que é o endolique ou vazamento? É a presença de fluxo externamente à endoprótese dentro do saco aneurismático. Então, se você colocou lá a sua endoprótese e ela acoplou aqui direitinho na porção superior ou na porção inferior, você não tem vazamento, né? Porém, se por algum erro, né, por alguma deficiência ali, houver uma separação entre a endoprótese e a aorta, você começa a ter um fluxo para fora da endoprótese, dentro do saco aneurismático. Então, esse é o endolique tipo 1. Tá? A gente vai ter 5 tipos de endolique. Então, esse é o endolique tipo 1. Ocorre nas extremidades, né, por uma falha aqui, né, por uma separação entre os componentes da endoprótese e da aorta. Tá? Então, ela pode ser dividida em um A proximal, aqui quando é aqui em cima, um B distal, mas geralmente basta saber que é o tipo 1. O endolique tipo 2 é quando você começa a ter fluxo retrógrado por meio de colaterais, né? Então, você vai ter aqui colaterais que se originam da mesentérica inferior, de ramos lombares, né? Então, este tipo de endolique, que é o tipo 2, é o tipo mais comum, né? E geralmente é aquele que não necessita de tratamento porque ele vai se resolver espontaneamente, tá bom? Então, aqui a gente vê o saco aneurismático. Aqui você já está no comportamento, no segmento bilíaco, né? Então, você vê um ilíaco aqui, outro ilíaco aqui. Você tem que ter fluxo só aqui dentro da endoprótese, mas aqui você vê que tem fluxo fora da endoprótese. Tá mais fácil de ver aqui. Então, aqui é endoprótese, né? Aqui é o bilíaco e fluxo fora. Então, fora da endoprótese, dentro do saco aneurismático. No caso, era por colaterais, então esse é o endolique tipo 2. O endolique tipo 3, gente, é quando você tem algum dano estrutural no componente da endoprótese. Então, ou ela rompe, ou ela quebra, ou você tem uma separação desses componentes, e aí você tem ali uma área, uma brecha, uma fenda por onde começa a extravasar sangue, tá bom? Então, é uma falha estrutural da prótese. Este é o tipo 3. O tipo 4, na realidade, ele não tem nenhuma falha
você não encontra nenhuma quebra, rotura, lesão. É a própria malha da endoprótese que permite a passagem do sangue, né? Então, devido à porosidade do material, né, da endoprótese, né, esse material permite a passagem do sangue através, né, da prótese para o interior do saco aneurismático. Então, este é o tipo 4. O tipo 5 é aquele em que você vai fazer o exame e você não encontra fluxo, né? Porém, o que acontece? Toda vez que o paciente vem para fazer o controle, a gente precisa medir, faz parte do exame você medir o diâmetro do saco aneurismático, né? Então, você começa a ver o quê? Que, apesar de você não encontrar nenhuma prótese, o paciente vem fazer os exames de controle e aquele saco aneurismático continua crescendo, ele continua expandindo, tá? Então, é aquele tipo em que você tem uma expansão contínua do saco aneurismático sem evidência inequívoca de endolite. A gente não consegue documentar a presença de fluxo, mas algo tem, né? Porque o saco continua crescendo. Tá? Então, daí a importância, né, da gente sempre fazer a medida do diâmetro do saco aneurismático nesses exames de controle seriados desses pacientes, tá bom? Então, aqui um resumo, né? Então, endolite é a presença de fluxo externo à endoprótese no interior do saco aneurismático. Então, tipo 1 é aquela poroclusão inadequada entre a prótese, a endoprótese e a parede da aorta. O tipo 2 é por colaterais, né? Fluxo retrógrado de colaterais. O tipo 3 é por uma falha estrutural da prótese, né? O tipo 4 é por porosidade. O tipo 5, esse é chamado de endotensão, que é aquele que a gente não consegue documentar o fluxo, porém o saco aneurismático continua crescendo, tá bom? Já foi questão de prova há vários anos, hein? É recorrente, tá? Bem, então aqui são exemplos, né? A gente vê aqui o saco aneurismático. Aqui você tem já o componente, já que também já está dividido, né, gente? Um componente ilíaco aqui, um componente ilíaco aqui. Você deveria ter fluxo só aqui, porém você encontra fluxo fora da endoprótese no interior do saco aneurismático, tá? Você documenta aqui pelo modo espectral, mostrando então que existe um fluxo pulsátil fora da endoprótese dentro do saco aneurismático, tá bom? Aqui é a mesma coisa, aqui é o aneurisma. Aqui nesse caso o aneurisma já bastante com um componente grande de trombo mural, porém ainda com áreas líquidas. Quando você coloca o Doppler, você vê fluxo no interior da endoprótese e fora, né, da endoprótese. É importante colocar o espectral aí para a gente documentar adequadamente, tá? Bem, a gente falou até agora do aneurisma de etiologia aterosclerótica, né? Porém, existe esse aneurisma que é chamado de micótico, né? Então, cuidado. O micótico dá a impressão de que é fungo, né? A gente costuma relacionar o micótico com fungo, mas todo aneurisma que é resultante de um processo infeccioso é chamado de aneurisma micótico. Não precisa ser por fungo, tá? Então, é processo infeccioso na parede da artéria que leva a uma lesão da parede da artéria e aquela artéria começa a dilatar formando um aneurisma. É isso que acontece, tá bom? Essa contaminação da parede, né, da artéria, a gente está falando da aorta, mas o aneurisma micótico pode acontecer em qualquer artéria, tá? Eu já vi um aneurisma micótico aonde? Na artéria renal, num transplante renal, né, por infecção, né? Então, o transplante renal infectou ali na hora, né, e levou a um aneurisma micótico da artéria renal transplantada, tá? Então, pode acontecer em outros sítios. A aula é de aorta, mas vale para as outras artérias também, tá? Então, é qualquer aneurisma que seja resultado de um processo infeccioso que envolve a parede arterial,
né? Essa contaminação pode ocorrer por via hematogênica, por contiguidade ou por inoculação direta na parede do vaso. Onde que a gente vê isso? Ou no trauma penetrante e nos pacientes drogaditos, né? Aqueles que fazem uso de drogas injetáveis, né? A maioria desses aneurismas micóticos ocorre em usuários de drogas intravenosas, em imunodeprimidos e após procedimento vascular invasivo. Tá? Acomete segmentos incomuns de envolvimento por aterosclerose, e esse tipo de aneurisma micótico ele tende a ter a morfologia sacular, tá? Provavelmente naquele ponto onde foi inoculado, né? Bem, lembrar que antes, né, da artéria se dilatar e originar o aneurisma, tudo isso começou de um processo infeccioso. Então, existe aquela fase inicial antes da dilatação propriamente dita, que é o quê? Que são os sinais infecciosos, né? Então, o que a gente vai ver? Irregularidade da parede, edema, densificação de gordura, aumento de partes moles, que indica tecido inflamatório, e, eventualmente, dependendo do agente, presença de gás. Tá? Então, numa fase inicial do aneurisma micótico, a gente vê o quê? Processo inflamatório infeccioso, sinais de processo inflamatório infeccioso, tá bom? Então, edema, tecido inflamatório são os achados mais comuns nessa fase inicial, tá bom? O aneurisma micótico, ele é mais frequente, ele é mais observado, apesar da aula ser de aorta, ele é mais observado nas artérias femoral e braquial. Femoral porque frequentemente ele é sítio de punção para fazer procedimento diagnóstico e terapêutico invasivo, né? E braquial nos drogaditos, tá? Bem, a gente pode ter o quê? Dissecção de aneurisma. O aneurisma pode dissecar, geralmente ocorre espontaneamente, né, em adultos de meia idade e idosos, e um dos fatores mais importantes que leva um aneurisma a começar a dissecar, o que é? É hipertensão, crise hipertensiva. A gente já viu, né? Dissecção de carótida, dissecção de vertebral, né? A hipertensão, aquele pico hipertensivo, né? É agente causal da dissecção nesses lugares, tá bom? Outras causas, né, de dissecção, né? Então, são as causas congênitas, em que você tem malformação ali do tecido do colágeno, né? Então, síndrome de Marfan, necrose cística, e causas adquiridas, né? Por exemplo, a sífilis, tá bom? É importante lembrar que a dissecção pode ocorrer na aorta aneurismática, porém ela pode ocorrer em aorta normal, tá? Não é que toda dissecção vai ocorrer no aneurisma. Não, você pode ter a aorta de calibre normal, não aneurismática, com dissecção, tá bom? Bem, o que ocorre na dissecção? É igual em todo lugar, né? A dissecção, você tem uma lesão aqui na camada íntima, e o sangue que deveria correr pela luz começa a correr aonde? Pela camada média, pela muscular, e vai dissecando, né? Dependendo, né, se essa dissecção distalmente atingir a íntima de novo, né, e aquele sangue conseguir sair distalmente pelo outro orifício, você vai ter formação de duas luzes. Então, a luz verdadeira e a luz falsa. Às vezes isso não ocorre, né? Às vezes esse sangue começa a dissecar pela média, coagula. E aí que ele vai formar o quê? Aqueles hematomas intramurais. A gente já viu que esses hematomas intramurais são o achado mais comum na dissecção de carótida e de vertebral, né? Não é a dupla luz, tá? Bem, voltando aqui. Então, você tem uma rotura da íntima com progressão do sangue pela camada média, né? Se você tiver aqui um ponto de saída para esse sangue que dissecou a camada média, você vai ter duas luzes, verdadeira e falsa, separadas pela essa camada íntima que foi dissecada e jogada, né, que é o flap intimal, e que aparece para a gente no ultrassom como uma linha ecogênica móvel e que vai se mover junto com o batimento, né, cardíaco arterial,
tá bom? A presença de calcificações pode ajudar a diferenciar a luz verdadeira da falsa. A luz falsa geralmente tende a ter um fluxo mais turbilhonado, né, bagunçado do que a luz verdadeira. E a gente já viu, né, que causas de dissecção, hipertensão arterial, colagenose ou até congênito, tá bom? Lembrar que a maioria das dissecções de aorta começam no tórax, né? A gente está falando de aorta abdominal, a maioria começa no tórax e aí vai se estender para a aorta abdominal. Tá bom? Então aqui o aspecto que é assim clássico, não é o mais frequente, mas é o mais clássico, em que a gente vê duas luzes, né? Então a luz verdadeira, a luz falsa, que você vê até que tá meio, tem uma ecogenicidade um pouco maior, e essa linha que separa as duas luzes, né? Que é a íntima deslocada, que é o flap intimal, tá bom? Aqui um outro exemplo mostrando que ele tem as duas luzes pérvias, né? Então ele tem fluxo nas duas luzes, verdadeira e falsa, tá? Bem, aneurisma roto, né? É um problema, né? Então é uma emergência cirúrgica, né? A taxa de mortalidade pode chegar a 90%, né? O quadro clínico pode ser vago, né? Mas geralmente o que é? É aquele paciente que fica com quadro de hipotensão, choque hipovolêmico, né? Então, é aquele paciente que apresenta sudorese, palidez, hipotensão, né? Dependendo do aneurisma, se ele for palpável, né? A gente pode sentir como uma massa abdominal pulsátil e o paciente pode referir uma dor, né? Lombar, hipogástrica, inguinal. Tá bom? Aqueles aneurismas maiores que 5,5 centímetros são mais propensos à rotura, tá bom? Lembrar que no sexo feminino, o diâmetro médio de rotura é 1 centímetro menor do que no sexo masculino. Então, as mulheres tendem a romper, né, com aneurismas menores, né, do que na dos homens, tá bom? Aqui, então, um exemplo, né? Aqui a gente observa um aneurisma de aorta e aqui, então, uma descontinuidade da parede da aneurisma, e na hora que a gente coloca o Doppler, a gente vê um sangramento ativo, né? Outro exemplo aqui, um aneurisma, né, com um trombo mural, e aqui a área de extravasamento. Aqui nessa área de extravasamento pode variar o que a gente vai encontrar aí, né? Líquido livre, coleção, hematoma, borramento dos contornos, né? Então, é uma urgência, tá, gente? Emergência, não é nem urgência, é emergência. Bem, vamos falar um pouquinho das doenças obstrutivas da aorta, né? Então, são aquelas doenças que vão causar o quê? Estreitamento, né, da luz da aorta e, às vezes, das ilíacas, né? Síndrome de Leyrich é uma, né? A gente vai ver. A gente pode ter arterite e síndrome da aorta média, que é a displasia fibromuscular, tá? De uma forma geral, a gente já viu, né? Onde, numa artéria que a gente tem uma obstrução, uma estenose, a gente tem alterações hemodinâmicas antes da obstrução, no local da estenose e distalmente a estenose, né? Então, a montante, então, antes da estenose, o que a gente vai ter? Um aumento da resistência, né? Então, esse sangue que vinha aqui bonitinho, livre, de repente, ele tem que passar por uma portinha menor, né? Então, o que vai acontecer? Há uma tendência do sangue ficar estagnado e aumenta a pressão, a resistência antes da estenose. No local da estenose, há um aumento da velocidade, né? Toda vez eu dou esse exemplo da mangueira do jardim, né? Quando você está irrigando a sua planta na mangueira, né? O que acontece? Eu queria irrigar aquela plantinha ali, mas a água não chega até lá. O que você faz? Você põe o dedão ali, né? Você põe o dedão, causa uma estenose na sua mangueira. Na hora que você causa a estenose, aquela água sai com uma pressão maior, com uma velocidade maior e consegue alcançar, então, aquela plantinha que você queria alcançar, né? Então, no local da estenose, que é o seu dedão, você vai ter um aumento da velocidade. Distalmente, né, a gente tem um mecanismo de vasodilatação compensatória,
que o nosso organismo faz. Se você tem uma área ali que tinha que ser irrigada por uma artéria, de repente, por uma obstrução, começa a chegar menos sangue naquela área, o natural, o normal, é que você tente facilitar aquele sangue, aquele pouco sangue que está chegando. Então, você não pode aumentar a resistência, você diminui a resistência para que aquele sangue pouco, né, menor do que deveria, consiga chegar ao leito que ele tem que chegar. Tá? Então, essas são as alterações hemodinâmicas que a gente observa em qualquer artéria. Não é só na aorta, não é só na carótida e não é só na femoral. Qualquer artéria, a gente vai encontrar essas alterações hemodinâmicas. Bem, quando a gente vai falar em estenose significativa, você está lá fazendo o exame da aorta e aí você encontrou lá uma placa, encontrou lá uma obstrução, aí encontrou lá a velocidade, aumentou a velocidade, mas será que é significativa? Não é significativa? Putz, como é que eu vou graduar isso? Né? Então, a gente considera significativa quando? Quando é maior que 50%. Tá? Então, quando é maior que 50%, a gente considera uma estenose significativa. E como é que a gente faz para saber que aumentou, que a estenose é maior que 50%? É sempre igual, né? É igual a das artérias periféricas. Você tem que medir a velocidade aqui, no local da estenose, faça algumas medidas, não é uma só, sempre ajustando o ângulo Doppler, né? Toda vez que a gente mexe com velocidade tem que ser chato, criterioso com o ângulo Doppler. E você vai medir aqui 4, 5 medidas. Aí você vai utilizar a maior velocidade que você obteve. Você vai fazer a medida aqui, antes da estenose. Né? E você vai dividir essa velocidade maior dividido por essa velocidade menor. E você vai ver qual é a relação. Se essa relação for maior que 2, então dobrou a velocidade, então essa estenose é maior que 50%. Se essa relação for 3, né, 3 vezes maior, nossa, triplicou a velocidade, então a estenose é maior que 70% ou 75%, vai depender aí da literatura. Tem literatura que fala que é 70%, tem literatura que fala que é 75%. Tá? Suboclusão é aquele em que está quase ocluindo, né? Toma cuidado que nessas suboclusões os parâmetros de velocidade não são confiáveis, então você pode ter velocidades muito aumentadas e você pode ter velocidades diminuídas. Aqui, esse diagnóstico de suboclusão é sempre melhor feito pelo mapeamento Doppler colorido, tá? E oclusão, né? Que é aquele em que você não tem fluxo, né? Você vai ver um material, às vezes é até difícil de ver, se for um trombo agudo, toda vez que é trombo agudo é difícil de ver porque ele fica preto, né? Ele fica muito hipoicogênico, né? Mas quando você coloca lá o seu Doppler colorido ou você coloca lá o seu espectral, o seu volume de amostra, você não vê fluxo, ausência de fluxo, tá bom? Então esses critérios da aorta são iguais aos das artérias periféricas, tá? Então isso vale para ilíaca, femoral, poplítea, tibial, radial, braquial, tá bom? Então, artéria periférica, tá? Bem, a gente falou dessas síndromes obstrutivas e tem isso daqui, ó, essa síndrome de Lerich. A síndrome de Lerich nada mais é do que uma forma grave de aterosclerose, né? E que pode levar até a oclusão completa ali da aorta e ilíacas, tá bom? Então é uma doença oclusiva aorto-ilíaca, tá? Mas no fundo é uma forma mais grave de comprometimento de aterosclerose, tá? É mais frequente em homens acima de 40 anos, são aqueles pacientes que já tinham, né, a queixa de claudicação, né, indicando já uma insuficiência arterial periférica, redução dos pulsos e impotência. Tá? São fatores de risco tabagismo, dislipidemia e diabetes mellitus, ou seja, todos fatores, né, conhecidos de arteriopatia. Bem, a síndrome da aorta média, gente, é aquela displasia fibromuscular, né? Então, a gente tem essa displasia e a gente não encontra alteração inflamatória quando você vai fazer o estudo, né, da parede ali desses
desses pacientes. É o que diferencia das arterites, né? Então, nas arterites, né, a gente vai ter processo inflamatório, na displasia fibromuscular a gente não tem. Tá? Ela é responsável por meio a 2% dos casos de coarctação de aorta e ela acomete principalmente torácica, né, e a aorta abdominal proximal. Esses pacientes apresentam, né, quando tem comprometimento da aorta, sinais de insuficiência arterial. Uma queixa frequente desses pacientes é a claudicação. Lembrar que pode ser um fator de hipertensão, né, em crianças ou pacientes mais jovens, renovascular, tá? Por quê? Porque em 60% a 90% dos casos as artérias renais estão comprometidas nesses pacientes, né? E em 35% a 50% dos casos a artéria mesentérica superior também está envolvida, tá bom? Então podem causar sintomas nas primeiras décadas de vida e é uma causa importante de hipertensão então em crianças. Tá bom? Ela pode ser idiopática, então é aquela que a gente não encontra, né? É uma anomalia congênita no desenvolvimento, ou secundária, tá bom? Adquirida, fibrose, neurofibromatose, algumas arterites também podem causar. Então aqui é um exemplo, a gente vê aqui a aorta torácica vindo em calibre normal, de repente aqui, né, a gente encontra o que? Um afilamento, um estreitamento da aorta e depois ela volta a assumir o calibre normal, né? Então você tem uma estenose aqui segmentar, né? Então você tem aqui uma aorta com calibre mais ou menos normal e de repente ela afila. Aqui a angiografia mostrando a área do comprometimento, né? E nesse local a gente encontra o que? Velocidades elevadas, né? Então se a gente olhar aqui pela graduação, né? Então acima de 500 centímetros por segundo. Tá? Então, velocidades altas, tá? Bem, a arterite, né? Ela pode ser de causa infecciosa ou autoimune, né? Como causas autoimunes, a gente tem arterite de Takayasu, arterite de células gigantes, aquelas relacionadas à arterite reumatoide, espondilite anquilosante. Como causas infecciosas, né, a gente pode ter Staphylo aureus, salmonella, dentre outros, tá? A gente vai ver um espessamento fusiforme, né, das paredes aqui da artéria comprometida, levando a uma redução da sua luz. Quando a gente faz uma imagem transversal da aorta, a gente encontra esse sinal, que é o sinal de Maccaroni. Tem gente que tem esse sinal de Maccaroni, às vezes vocês vão encontrar também como sinal do Danets, né? Que é esse espessamento, então, circunferencial da parede da artéria, tá bom? Já foi questão de prova também, tá? Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês neste capítulo de aorta, né? Qualquer dúvida estou